Já abriu? Beleza. Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais um programa Voz de Guarulhos e como eu falei ontem com vocês, eu prometi assim que nós estávamos terminando, hoje com a ilustre presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Guarulhos, doutor Eduardo Ferrari. Doutor Eduardo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui. Estou até meio emocionado. Eu acho que o doutor Eduardo vai brilhantar com muita competência hoje o nosso Voz de Guarulhos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Arrumou um pouquinho de um tempo na sua agenda ali e veio correndo para cá. Imagina, a agenda, se a gente não cumprir os compromissos, não tem sentido estarmos à frente da instituição, né? Eu é que agradeço. Tivemos uma prévia muito rápida na Câmara dos Vereadores no dia da votação de um projeto de lei que nós estávamos batalhando ali pela instituição. E agora, com maior satisfação, estou aqui ao seu lado e me sinto feliz também de estar aqui, viu? Obrigado pela recepção. Obrigado, doutor Ferrari. Vocês internautas que estão chegando, você sabe que o nosso WhatsApp é o 974513284. Quiserem mandar mensagem, quiserem questionar aqui ao doutor Ferrari, até mesmo a mim, pode mandar para o 974513284. Ou então você pode mandar a mensagem direto pela nossa live, que já está aparecendo ali, você já pode participar. Nós vamos ficar até mais ou menos umas 6h45, doutor Ferrari, que ele tem um outro compromisso aí. Vida de advogado não é fácil, doutor? Não é fácil, é verdade, né? De manhã fui para o escritório, passei rapidamente, em seguida fui para uma reunião da instituição, junto à Secretaria da Saúde, para resolver um problema crônico que a gente tem que desvendar isso daí e terminar de vez com esse problema que tem acontecido com relação à mulher. A mulher que é vítima de violência sexual, então ela tem uma série de obstáculos. Em seguida fui atender um cliente meu em Sorocaba, voltei, estou aqui, daqui a pouco vou para Poá. Tem posse hoje lá de Poá, quero deixar aqui um abraço ao presidente de Poá também, doutor Ricardo. Daqui a pouquinho eu chego por aí, vou atrasar um pouquinho, mas chego, viu, doutor Ricardo? Beleza. Doutor Ferrari, para a gente começar, a OAB, qual o papel da entidade OAB para a sociedade? Porque muita gente, as pessoas mais humildes, às vezes elas veem a OAB como algo intransponível, algo que não se pode ter muita proximidade. A OAB ela é uma entidade que tem que estar e vive próximo ao povo, né? Sim, a OAB é uma instituição cidadã. Cidadã. Em primeiro lugar, cidadã. Veja que a Constituição Federal de 1988 atribuiu à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao advogado, à advogada, a indispensabilidade. Ou seja, sem advogado, o Estado Democrático de Direito não existe. E a nossa função, como dirigentes, estando à frente da instituição, traduzir isso para a sociedade e traduzir isso para a advocacia também. Ou seja, demonstrar o que é essa indispensabilidade, o que é essa grandiosidade da ordem. Veja que nenhuma das outras carreiras a Constituição pensou nisso. Historicamente tem uma série de situações que aconteceram, na qual o legislador naquela época, constituinte, pensou em colocar a OAB num patamar que é um patamar alto, elevadíssimo, entretanto, muito acessível. E é nossa função como gestores traduzir isso para a sociedade. A OAB seria a guardiã da democracia? Sim, a guardiã da Constituição Federal, a defensora da cidadania e da democracia. Sem a OAB não há democracia. Isso eu posso te afirmar categoricamente. Doutor, eu quero começar também com uma dúvida minha específica. Quando a pessoa se forma advogada, ela faz o exame da ordem, posteriormente ela é obrigada a se associar ao OAB ou ela pode fazer carreira solo? Como é que funciona essa relação? Veja, para você ser inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o Estatuto impõe a aprovação no exame. Não necessariamente deve haver a aprovação no exame. Ao nosso sentir, o exame é extremamente necessário. O exame vai avaliar minimamente aquele indivíduo que se tornou bacharel, porque ele é bacharel, após terminar o curso de Direito ele já se tornou bacharel. Entretanto, a ordem tem ali a fase de examinar aquele minimamente. Aqui não estou dizendo que os métodos de avaliação estão certos ou estão errados, mas estou dizendo categoricamente que sim, o exame de ordem para a valorização da advocacia, para que tenhamos ali pessoas que entendam do que vem a ser a advocacia, devem ser submetidos ao exame de ordem. Se eu não me engano, doutor Ferrari, eu acho que ao lado da medicina são as duas carreiras que o formando tem que passar por uma prova posterior para... Olha, necessariamente a medicina, pelo que me consta, não. Eles fazem lá a tal da residência. Né? O exame de ordem é um pouquinho diferente, é um exame bem rigoroso, muito rigoroso. Não passou no exame da ordem, não advoga. Não advoga. Rapaz, o negócio lá. E o exame é rigoroso, são 80 questões de 17 disciplinas, avalia. Muito se questiona a forma de avaliação. Aí eu posso até dizer que realmente há necessidade de uma reformulação. Mas daí extinguir o exame, há muita polêmica com relação a isso também.
Rodrigo. E a gente tem convicção de que o exame de ordem é extremamente necessário para minimamente avaliar o advogado. E aí, com relação aos associados, doutor, eles são participativos, eles se inscrevem, as pessoas, esses advogados acabam realmente fazendo acontecer dentro da entidade de classe? Veja, a gente encontra diversos cenários. A ordem tem um pouco de parcela de culpa de não conseguir atingir todos, né? E, veja, a ordem, quem está envolvido junto à ordem, não tem qualquer tipo de remuneração. Então, veja, você... Tudo ali é gratuito? Tudo. Aquelas tudo, comissões todas? Todo mundo é voluntário, inclusive o presidente. Opa, então, eu não sabia, eu achei que tinha uma remuneração. Então, veja, essa é uma das grandes dificuldades de você ter ali intensamente as pessoas. Mas, já desde da gestão do Dr. Alexandre, a qual eu trabalho desde o primeiro dia, quero também deixar um grande abraço aqui ao Dr. Alexandre Sá, um grande amigo, um grande parceiro, uma grande referência para a advocacia do Brasil. Não é? A dificuldade é justamente essa, de você conciliar. Eu mesmo posso te dizer que consegui trabalhar mais pela ordem depois de um certo tempo de formado e desempenhando a minha função. Mas, veja, eu tenho exemplos ali dentro da ordem, você não acredita. O que existe de gente ali, nosso grupo hoje, que participa ativamente, são cerca de 500 pessoas. E quais são as comissões, doutor? Quais são as comissões que a Ordem de Guarulhos hoje ela tem? E qual a função específica dela? Como se trabalha isso? Nós temos hoje a divisão da estrutura em 5 diretorias. Diretoria de Prerrogativas e Relações Institucionais, Diretoria de Direitos Difusos e Coletivos, Diretoria de Ética e Disciplina, Diretoria de Apoio à Mulher Advogada e Diretoria de Carreira e Mercado de Trabalho. Dentro de cada uma dessas diretorias existem as comissões. Então, por exemplo, na relação institucional e prerrogativas, nós temos lá a Comissão de Direitos e Prerrogativas, que trabalha exemplarmente na defesa e na valorização da advocacia. Tem também uma outra comissão, Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, extremamente ativa, extremamente direcionada. Nós estamos no começo da gestão. As pessoas que estão ocupando os seus cargos agora, muitas vezes desempenhavam outras funções, então estão tomando o pé da situação. São diversos expedientes, são diversas ações que já existiam, que a gente está decidindo, vamos seguir, não vamos seguir, ou seja, nós estamos naquela fase de tomar pé da situação. Algumas ações já foram feitas, eu vou comentar para você adiante, né? A Comissão de Direitos Difusos e Coletivos. Hoje tem se discutido muito uma questão de mitigação de garantia para dar uma solução para o Estado, para o problema que o Estado vem enfrentando com relação à corrupção. Tudo. A gente tem uma postura um pouco enérgica e firme com relação à mitigação de garantia. Não se mitiga a garantia com o jogo de que vai melhorar a coisa, não. A coisa vai piorar a partir do momento que você cede. Tem também a Comissão de Ética, que trabalha efetivamente, o carro-chefe da ética é a própria Comissão de Ética dentro da Diretoria de Ética, que fiscaliza e apura infrações dos advogados e das advogadas. Mas nesse caso não tem corporativismo não, doutor? Não tem. Vocês são duas mesmo? Não tem. Pisou na bola? Não tem, vou dizer para você que não tem. É evidente que quando chega alguma coisa lá enviada por algum órgão público, que a gente vê de cara que não tem necessidade de apurar na ética, porque a ética é uma pedra no sapato do advogado. Entretanto, quando vem alguma coisa lá minimamente que dá uma dúvida, nós mandamos para frente. Inclusive, pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu relacionamento pessoal, chegou lá e eu mandei para frente. Interessante. Vai apurar, vai se defender, vai explicar o que aconteceu. Né? Tem a Comissão de Apoio à Mulher Advogada. Dentro da Diretoria de Ética, nós temos ainda a OAB vai à faculdade. Como funciona esse processo? Então, nós tínhamos aqui, nós temos hoje 4 faculdades de direito, 4 cursos de direito, melhor dizendo, implementado o 5º agora esse ano e vem aí o 6º. A ideia é integrar todos. Hoje, Rodrigo, você sabia que o acadêmico de direito no 5º ano já pode ter sido aprovado no exame de ordem? Que bom. E aí, mas já pode exercer a profissão também? Aí é a questão. Esse é o grande lance da nossa gestão, de estar perto dele já, para que ele já integre a OAB, entenda como funciona e todo o processo. Porque ele está terminando, não colou grau, ou seja, não pode advogar,
Entretanto, daqui uns dias ele vai divulgar. Seria um estágio antecipado e muito mais qualificado. Na verdade, não é um estágio. A ideia da OAB vai à faculdade é integrar as faculdades, demonstrar para aquele acadêmico o que é a OAB e utilizar da ferramenta dele no futuro. Ou seja, ele entendendo todo o processo, sabendo como é, ele vai sair dali e vai frequentar a ordem. Perfeito. O senhor falou que nós estamos indo para o 6º curso de Direito. São milhares de formandos anualmente na cidade. A qualidade desse pessoal que está saindo é boa? Não estão saindo bons advogados ou a gente está saindo advogado ali só... Veja, a qualidade, nós temos hoje, para você ter uma ideia, eu estive dando até uma palestra na UNG falando exatamente do exame de ordem e entrei um pouquinho nessa questão. Nós temos hoje no Brasil mais de 2 mil faculdades. É muita coisa. É muita coisa. Veja, no mundo não chega a 1000. O mundo? O mundo todo Todos os chega a 1000. países. Mas por quê? O que alavancou tanto esse... Porque acabou virando um comércio, né? Um comércio da educação. É uma série de fatores. Existia um rigor, uma legislação que era um pouco mais rigorosa, e no final da gestão do Michel Temer, houve uma enfraquecida ali nessa apuração daqueles que deveriam ter o título de faculdades ou não, né? E aí acabou que ficou desse tamanho, um número inflado, e a qualidade, infelizmente, não é boa. E isso vai afetar diretamente a sociedade, porque quem vai precisar do serviço futuramente. Exatamente. Doutor, você falou em comissões, eu acompanho uma comissão, não a fundo, mas eu sei que ela existe, eu acho muito importante, uma comissão que foi criada para acompanhar o processo de regularização fundiária aqui na cidade de Guarulhos. Eu acho que é algo, não sei se é inédito, mas é algo muito importante, já que Guarulhos é uma cidade que precisa dessa relação, porque a gente tem várias áreas aí que precisam ser regularizadas. O prefeito Augusto está até fazendo um bom trabalho nessa linha, né? Veja, a OAB vai estar sempre pegando as causas espinhosas. A OAB não tem condição de cuidar da cidade como deve ser feito pela prefeitura, não é? Então, mas a OAB tem ali frentes de trabalho, lembrando que todos nós somos voluntários, e essas frentes de trabalho desenvolvem ações. E essas ações, é a função da OAB desenvolver essas ações. Quando a coisa está extremamente grave, aí sim, uma medida judicial, alguma coisa nesse sentido. Mas a nossa gestão se pauta, e sempre se pautou, mesmo quando eu estive o ano passado, na gestão anterior, à frente das prerrogativas, encarando uma espinhosa missão, o diálogo. E muitas das coisas, diria para você, a maioria delas, quase todas, se resolveram através do diálogo. A comissão de regularização fundiária é uma comissão extremamente importante, ela está bem ativa e nós desejamos, não é, que a prefeitura entenda qual é a nossa postura frente a essas questões. Doutor Ferrari, o cidadão comum, às vezes, ele tem essa dificuldade, um advogado, já vê lá todo mundo de terno, ele tem uma dificuldade. Como o cidadão comum ele pode se aproximar? O que a OAB pode oferecer para a sociedade em geral? Olha, a OAB sempre de portas abertas. Sempre de portas abertas. Tanto é que recebe constantemente cartas de munícipes. Então, em quais sentidos? Denúncia, relatos, pedidos, enfim. O que é frequente, o que é recorrente, são questões de direitos humanos. Não é? Acabam batendo na OAB, porque a OAB tem uma comissão de direitos humanos muito forte. O Dr. Marco Antônio Arantes de Paiva, ali todos os vice-presidentes de cada núcleo desempenham uma tarefa árdua e firme. E assim, o munícipe pode ficar despreocupado e tranquilo. Precisou da OAB, chegou ao nosso conhecimento, não vai haver colocado embaixo de tapete, não, nós vamos para cima. Vocês internautas que estão chegando agora, hoje nós estamos recebendo a ilustre presença do Dr. Eduardo Ferrari, presidente da OAB aqui em Guarulhos, respondendo a várias questões, num primeiro momento, que já foram me passadas aqui anteriormente, mas a gente está esperando aqui, vocês podem mandar os questionamentos também pela nossa live ou até mesmo pelo nosso WhatsApp. Doutor, um assunto muito espinhoso aqui em Guarulhos nos últimos anos é com relação à sucumbência dos procuradores municipais. Teve um caso aí que virou repercussão nacional, uma procuradora conseguiu ganhar na justiça, depois o procurador Nadim entrou, conseguiu reverter. Essa questão de sucumbência, isso é legal? Isso está previsto em lei? Isso vai gerar um debate muito grande? Que pé que está isso? É um assunto extremamente polêmico, não é? Vou aqui colocar a posição extremamente técnica. É legal, é previsto em lei. A advocacia, ela é estabelecida, como eu disse no início da nossa conversa, no artigo 133, como indispensável. Ela tem um patamar diferenciado. Muito tem-se hoje colocado para tirar da advocacia esse brilho e essa importância. Esse fator que diz respeito à sucumbência vem
na minha visão, a partir dali do artigo 133, em seguida vem do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então veja que tem lá um dispositivo de lei que estabelece que o advogado público, seja ele concursado, seja ele por cargo de comissão, enfim, exercendo a função na defesa não só de prefeitura, aqui eu digo governo do estado, governo federal, ele é equiparado ao advogado e ele se enquadra, na verdade ele é advogado, ele é equiparado, ele se enquadra no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E o artigo 22 diz que a sucumbência é devida ao advogado. Então vejam, se houve uma contratação aqui ou acolá inadequada, não tem nada a ver com a sucumbência. A sucumbência é direito do advogado. Mas ele já não presta um serviço, já não é remunerado pelo Estado, o Estado como um todo, no caso? Ele é remunerado, exatamente, ele é remunerado pelo Estado, ele presta o serviço. Entretanto, essa verba sucumbencial, ela não é salário, ela não é rendimento em decorrência do ordenado. Ela é instituída em decorrência da lei. Concordemos ou não, é a lei que estabelece. A grosso modo, para o cidadão, ela não poderia ser considerada uma bitributação, por exemplo, porque o cidadão ele paga os impostos, automaticamente o procurador recebe por meio dos impostos. Não, porque quem paga a sucumbência é aquela parte que estava demandando que perdeu a ação. Então, isso não tem nada a ver com o munícipe. Então, vejamos, temos lá empresa A mitigando com o órgão público. O órgão público tem lá os seus advogados, paga esses advogados, entra com aquela ação porque aquela empresa falhou de alguma forma ou aquela empresa entra contra o órgão público. O órgão público ganhou, quem que desenvolve? O órgão público não pode, sem o advogado, sem a advogada, demandar na justiça. Mas essa relação empresa-Estado, eu consigo até entender, mas a relação Estado-cidadão comum. Cidadão comum, por exemplo, que entra contra a prefeitura ou contra o Estado. Nesse caso, não daria, de repente, para ser relevado? Não daria para ter uma outra leitura? Ou... Então, aí você vai esbarrar numa série de fatores. Quem arbitra a sucumbência é o magistrado. Não é o advogado que está defendendo ali o órgão público, que está demandando. Se o cidadão entrou, perdeu a ação, uma das consequências de ter perdido essa ação é pagar a sucumbência. Vale dizer que se ele é carente, se ele não tem condições, ele tem os mecanismos legais para solicitar junto ao magistrado, ao juiz que está julgando a causa, assistência judiciária, e ele não vai pagar a sucumbência, porque ele não tem condições, ele é pobre. Não é? Agora, se ele tiver que pagar, se ele tiver condições de pagar, ele vai pagar, e é legal. E assim, na minha opinião, creio que não seja prejuízo para ele, porque todas as ações, toda vez que você demanda uma ação, há um risco. Não é? Você tem um risco, ou você ganha ou você perde. Doutor Ferreira, eu acompanho a advocacia em Guarulhos há uns 15 anos, não pouco tempo, mas há uns 15 anos, e sempre quem estava lá, sempre quem estava como presidente, sofria muitas críticas. É ligado ao governo. E é interessante que mudava a administração e a crítica era a mesma. Agora você é ligado ao governo. Isso aí o Fábio, a Vianney, depois o doutor Ayrton, sempre essa crítica. O senhor também já andou sofrendo essas críticas? Já, e veja, eu nem filiado em partido político sou, né? Passei a ter contato mais próximo com o Dr. Ayrton Trevisan durante a campanha, né? Nós temos um vínculo de relação através de uma instituição que frequentamos juntos, né? Ele na casa dele, eu na minha, mas somos ligados a uma mesma instituição, além da ordem, e assim, nunca tive uma proximidade. Então, ou seja, isso na verdade é aquilo, colocou aquela roupa, vem do carro, vem dali, automático. Vem dali, e assim, e assim, veja, não há proibição alguma daquele que não está mais ligado à advocacia tentar uma carreira pública, não é? Perfeito. Não vejo, mas enfim, é fato. Isso daí talvez seja alguma ideia para trabalhar alguma coisa no futuro, não sei. Eu acho que a questão do juiz Sérgio Moro aí explica bem isso. Pois ele é juiz, não impede, ele é juiz. Diretamente legítimo, verdade. legítimo. Agora, veja, isso não se confunde com uma omissão. Né? Você não pode ser omisso, independente. Os advogados do Brasil, tendo relacionamentos, sejam eles quais forem, não pode ser omissa. Se for omissa, aí está pecando. Comissão de ética. Comissão de ética não, perante a sociedade. Então, veja, você está colocando que sempre tem a questão, envolvido com o determinado órgão público. Se isso ficar devidamente comprovado, tem que ser responsabilizado. Perfeito. A última eleição que o senhor ganhou foi uma eleição bastante tumultuada, acho que das últimas foi uma das mais complexas que nós vimos. Partido de advogados, pessoas que a gente acha que é o espelho da sociedade, não ficou meio grosseiro, não? Isso aí não arranhou um pouco o brilho da disputa, doutor? Veja,
eu posso te garantir, posso te assegurar, nossa campanha foi uma campanha limpa, uma campanha objetiva, e você pode buscar as redes sociais aí, qualquer tipo de comentário de todos aqueles que estão ligados diretamente ao núcleo duro, ou seja, hoje a nossa diretoria, aquela época a nossa chapa, porque cada um fala por si, não é? Nunca tivemos qualquer tipo de postura, pelo contrário, só apanhamos. E continuamos a apanhar ainda, ou seja, criando situações, as tais fake news, inventando histórias, para quê? Talvez para buscar evidência por algum motivo, ou seja, para obter alguma vantagem, porque é muito difícil você trabalhar isso, não é? Porque toda a história tem 3 versões, né? A sua, a dele e a verdadeira, não é? E assim, é muito difícil. Agora, a gente tem total tranquilidade, porque a nossa ação durante todo o período de campanha, e sempre antes, depois e durante, é firme e forte. Veja, eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu sou um exemplo na minha casa, como uma pessoa, uma referência, assim como minha filha vai ser, todos são. O tipo de fala, o tipo de colocação, não tem outro intuito a não ser colocar de uma forma falaciosa. E isso a gente não pode aceitar. Perfeito. Doutor, uma entidade, um cargo público, quando a pessoa assume, geralmente ela tem alguns objetivos, ela traça, ela fala para o seu grupo de apoio, até mesmo para aquelas outras pessoas. A OAB, o que o doutor Ferrari pretende fazer com a OAB nos próximos anos? O que ele pretende implementar? Quais são as mudanças? Se vão ocorrer mudanças, está tudo ok? Não, assim, o sistema é dinâmico. Não dá para você falar vai ser assim até o fim. É como assim, isso acontece na nossa vida mesmo. Né? Nós temos alguns projetos, vários projetos que foram planejados e que foram comprometidos durante a campanha. Veja, por exemplo, nós temos, vivemos hoje uma situação na qual há um desnível social muito grande entre gêneros, homem e mulher, aqui falando desse ponto. Nós temos como gestores de buscar o equilíbrio. Não é? E nossa promessa de campanha, nós colocamos indispensável apoio à mulher advogada. Como nós colocamos isso na prática? Agora, já logo no primeiro dia, colocamos as mulheres presidindo 50% das comissões. E elas estando à frente de 50% das comissões, elas vão se destacar. Assim como os homens se destacam. É obrigação nossa, como gestores, produzirem isso. Veja, não se fala em meritocracia se você não dá uma oportunidade. Quem não tem oportunidade, nunca vai despontar. Nunca vai ser. Você pode... mas eu consegui. Veja, não é assim que funciona. Nós temos que criar essas oportunidades. E essa é a luta da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós também tivemos ali, já como campanha, e idealizamos o espaço coworking, que é um espaço destinado àqueles advogados que não têm como... O escritório ainda constituído. Exato. Nós tínhamos esse espaço já no outro prédio, e nós tiramos do prédio, que é o prédio que a gente chama prédio branco, hoje ele está cinza, mas é o prédio branco-azul, e descemos para o térreo da nossa entrada principal. E agora o advogado que precisa atender o seu cliente, que não tem condições, ele vai lá, ou mesmo que não quer, que está destacado em outra região, que a nossa cidade é muito grande, ele vem, faz o seu serviço, está lá disponível, tem 2 salas já em funcionamento. Alguns setores da sociedade, eles defendem uma OAB mais crítica, mais participativa. A OAB, ela é uma entidade reativa? Veja, a OAB, ela tem que estar atenta a tudo que está se passando. Entretanto, ela não pode agir de uma forma fiscalizadora intensa. Não é essa a função dela. Nós temos aí o Ministério Público, que é, por lei, o custos legis, o fiscalizador. Entretanto, a Ordem tem a divisão das comissões, tem a divisão das diretorias, justamente para tratar a coisa. Porque, veja, a coisa pública não é tão simples você detectar a má gestão da gestão deficitária, da dificuldade de encarar uma gestão. Nós somos um país, queiram ou não, subdesenvolvido. Nós temos infraestrutura ruim. Não é? Então são desafios aí. No momento que a OAB percebe que supera isso, a ação tem que ser efetiva. Tá. Eu vou sair um minutinho aqui do âmbito municipal, vamos para o âmbito nacional, doutor Ferrari. Tenho certeza que o senhor tem pleno conhecimento para me responder essa pergunta. Hoje seria votado a questão da prisão em segunda instância, que acabaram protelando aí posteriormente. Doutor Eduardo Ferrari, eu acredito que a opinião do senhor é a opinião da OAB Guarulhos. O senhor acha que
está correto? O senhor acha que não está? O senhor acha que vai ser derrubado no Supremo? Olha, o que vai acontecer no Supremo, nós não sabemos. Né? Já, lá atrás, Esperava-se uma coisa... não, lá atrás já não tinha essa probabilidade de aguardar o trânsito julgado, aí veio algumas decisões e aí formou-se uma corrente sólida dizendo que sim, que tem que aguardar, e agora novamente reverteu. Veja, a Ordem dos Advogados do Brasil vai se pautar sempre na garantia, porque a nossa Constituição Federal, além de ser legal, ela é garantista. Então, uma das garantias estabelecidas lá é: não há culpabilidade antes do trânsito julgado de uma decisão. Ah, mas está errado, mas está certo porque no outro país é assim, no outro país é assado. Nós estamos no Brasil. E eu não consigo entender a relativização disso. Nesse caso não é interpretativo. Segue-se o que está... É o que está escrito lá. A interpretação está sendo para decidir de forma contrária. Entendi. Mas a Constituição Federal ela é taxativa. Então, provavelmente, para se falar em prisão, porque a nossa Constituição Federal coloca a prisão como última ratio. Ou seja, o último recurso. Eu tenho acompanhado vários juristas e parece que realmente vai ser derrubado porque está afrontando a Constituição, essa prisão em segunda instância. E equivale que, nesse caso específico, o debate está todo aflorado por causa do ex-presidente Lula que está preso. Né? Parece que a capa do processo desse caso acabou influenciando um pouco, né, doutor? Veja, trouxe à tona. Aqui não estou falando especificamente do caso, é evidente que há ali uma série de outras situações que a gente não tem como avaliar, mas eu digo o resultado do produto é permitido. Isso já começou lá atrás. Né? Vou polemizar um pouquinho porque começou lá atrás, quando se foi implementada a lei ficha limpa, que lá já disse que uma decisão colegiada tornava a pessoa inelegível. Certo. Naquela ocasião nós já havíamos debatido algumas coisas que isso viria para cá. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou fazendo uma análise crítica da questão. A decisão, quando você mitiga um princípio constitucional, você está caminhando numa seara nebulosa, numa seara complicada, você está caminhando numa zona cinzenta, porque a Constituição é taxativa. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado. E você macula todo o processo, né? Veja, eu sou advogado criminalista. E eu sou um advogado criminalista que não tenho tantos clientes quanto tem outras bancas. Então, e eu vejo que no meu escritório, muitas das soluções eu consigo na tal terceira instância, que é aquela que não analisa o fato, mas analisa o direito. Porque a nossa sociedade, queiram ou não também, tem uma política criminal muito agressiva. E essa política criminal agressiva, em função de uma série de fatores, também aqui não estou criticando, estou só fazendo uma análise, ela gera uma série de ilegalidades que você muitas vezes não vai conseguir solucionar no Tribunal de Justiça, que é aqui a decisão de segunda instância. Você vai conseguir resolver direitos lá no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. E às vezes, acontece no meu escritório com frequência, a pessoa está solta, vai presa e depois vai solta. Mas, doutor, é claro que a gente, sendo leigo na questão do direito, não se fala muito que as nossas leis são brandas? Então, as nossas leis não são brandas. Não são brandas. Ou é senso comum isso? O que se diz muito é que o advogado é o protelador do processo. Não é? Isso se diz muito. A advogada é a proteladora do processo, porque tem muitos recursos. Mas vejam, por exemplo, um recurso de apelação. Os advogados têm lá 5 dias para fazer a interposição, 8 dias para apresentar as razões. Ou seja, 13 dias. Aí na hora de apresentar um embargo de declaração, tem 2 dias. Aí depois você vai fazer um recurso extraordinário, um recurso especial, você tem 15 dias. Depois você tem um agravo, você tem 5 dias. Ou seja, você tem um prazo estabelecido. Certo. Não é o advogado que enrola o processo, não. E a lei está ali para que seja exercitada. Não é? Certo. Então, essa história é uma conversa para boi do eu ia entrar no próximo, a próxima pergunta seria, dê uma olhada rapidamente aqui, doutor, e o Tadeu Fernando Blanco. Gente, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço. Estamos aqui hoje com o doutor Eduardo Ferrari, presidente da OAB. Tadeu praticamente fez a mesma pergunta que eu faria de outro modo. Ele pergunta porque a OAB não se manifestou
com referência ao caso da ação da PM do diretor da escola no Brotero na última quinta-feira. Foi aquele caso de uma confusão na entrada da escola, por volta de 7 horas da noite. Um PM acabou se excedendo, empurrando uma aluna com um cano de uma arma não letal, uma arma de borracha, e isso acabou aí ganhando uma repercussão, acho que internacional. Há dois lados, né? As pessoas que defendem os alunos, as pessoas que defendem o PM. Eu não sei se o senhor quer falar especificamente como o doutor Eduardo Ferrari ou como a AB. Eu posso falar como instituição. Por favor, então. A Ordem dos Advogados do Brasil não deu uma nota porque se trata de criança e adolescente. Isso corre com um segredo de justiça. Nós não temos, ou seja, corre com sigilo. Nós não temos como expor essa matéria. Entretanto, nós temos um expediente interno instaurado do dia que aconteceu a situação. Inclusive, fui recebido, o SBT teve na ordem para pegar a nossa opinião, foi passada a nossa opinião, Dr. Marco Antônio, Dr. Fabiano Moreno, que são os representantes da Comissão de Direitos Humanos e do Conselho da Criança e do Adolescente, estão cuidando disso, já tiveram 3 ou 4 acompanhamentos das discussões. Não queremos aqui dizer quem está certo ou quem está errado, viu, Rodrigo? Porque se houver certo ou errado, nós vamos divulgar e vamos colocar em pratos limpos. Evidente que a gente não pode fugir das questões. Há algumas situações ali excessivas nós detectamos, não vou fugir. Os adolescentes agiram de uma forma agressiva? Agiram de uma forma agressiva. A polícia militar agiu de uma forma não adequada? Agiu. O delegado de polícia se exacerbou ao deter e reter os meninos? Também. Porque, veja, para que ocorra isso, há uma série de princípios legais ali. Mas, assim, a OAB está levantando dados, levantando informações, pode, muitas vezes, quem se antecipa antes de uma conclusão, muitas vezes pode cometer equívocos. Então, respondendo à pergunta do Tadeu, o ponto principal, Tadeu, diz respeito realmente ao fato de ser criança e adolescente. E o que chamou a atenção também é que os 2 adolescentes detidos parece que passaram a noite na carceragem aqui do primeiro DP, algemados. Isso aí está causando uma confusão. Veja, aí é a discricionariedade do delegado, né? O delegado tem a discricionariedade dele. Na entrevista que eu tive com o SBT, eu falei para eles, se houve excesso, se não houve excesso, nós vamos apurar. E se detectamos, corregedoria da Polícia Civil, corregedoria da Polícia Militar. Mas o delegado que está ali, a responsabilidade é dele. Ele pode tomar essa decisão? Se ele tomar essa decisão discricionária, ele pode. Se achar que a situação exige... interessante. Ele tem essa discricionariedade. Se ele se excedeu, aí ele vai responder futuramente. Né? Aqui, eu não tenho condições ainda de dizer ele está certo ou ele está errado. Aqui aí o meu sentir como Eduardo Ferrari. Não teria necessidade de manter os adolescentes detidos. Doutor, me dá um minuto, por gentileza. Eu vou ler aqui as mensagens dos nossos internautas, que na realidade são a razão de nós estarmos aqui. Sim. Marcelo Santos acompanhando, um abraço, Marcelo. Desafio Navaz, Rodrigo Cunha aqui também. Marcelo Gomes, forte abraço ao presidente da OAB 57 Guarulhos, doutor Eduardo Ferrari, e ao Rodrigo Souza. Quero ressaltar o trabalho da queridíssima doutora Paula Moutinho, frente à comissão da OAB Guarulhos. Boa noite, a doutora Paula está... Doutora Paula Moutinho é nossa diretora adjunta para a pasta de direitos difusos e coletivos. Uma pessoa maravilhosa, muito dedicada, empenhada e incansável na defesa da advocacia e da cidadania. Um abraço, grande abraço, doutora Paula. Daniela Corrêa Villani, boa noite. A Daniela também parece que está entrando para a ordem. Fabrício Egídio, Tadeu, já falamos aqui a pergunta do Tadeu. Turquinho da Adega. O Fabrício ele faz uma pergunta aqui, doutor. Boa noite, Rodrigo e doutor Eduardo. O que o senhor acha dessa proibição de adentrar à ordem pessoas com histórico de violência contra a mulher? Uma decisão recente, né, doutor? Não só contra a mulher, né? Contra crianças, contra idosos. Veja, não é simplesmente não adentrar. Existe uma súmula que vai apurar aquela situação. Uma súmula dizendo que situações dessas vão encontrar dificuldades. Passa pela comissão de ética nesse caso ou não? Não. Nesse caso é a comissão de cadastro da inscrição. Se a pessoa faz lá o exame e passa, mas ele tem, por exemplo, um boletim de ocorrência que 10 anos atrás ele agrediu a ex-esposa. Ele vai passar por uma avaliação. Não é um impedimento direto. E ele não vai passar direto para a inscrição. Ele vai ter uma apuração daquilo e aí a comissão vai decidir se ele vai conseguir ser inscrito ou não. Né? Porque existem outras formas, nada é eterno, não existe prisão perpétua. É mesmo, porque se a pessoa cometeu um erro, pagou pelo erro... E assim, não só pagou, ele tem que fazer uma reabilitação, ele tem que se reabilitar.
Do contrário, realmente ele vai encontrar dificuldades para inscrição. Mas particularmente eu achei uma belíssima atitude no momento que a gente fala tanto aí nessa questão do feminicídio, agressões contra a mulher, a OAB, como uma entidade de classe representativa e importante como era o país todo, acho que toma uma iniciativa que com certeza outras instituições acompanharão, doutor, com certeza. Perfeito. Nós temos que ter, um dos critérios para você ser inscrito, se manter inscrito, é idoneidade moral. Ou seja, a questão de ter uma súmula barrando está dentro já de um contexto que era anterior. Né? E como é alto o índice de violência doméstica, especialmente homens contra mulheres, me parece ser acertada essa decisão. Eu acho que todo o setor público, quando a pessoa passa no concurso, acho que todas as instituições que você vai lidar com... Para qualquer concurso público, há o tal da investigação social, e ali se tiver alguma mácula, ele não é aprovado. Perfeito. Eleilson Araújo também nos acompanhando, Gesiel da Costa, Gesiel aí sempre correndo com o futebol de várzea, Rodrigo Cunha, hoje a bancada está monstra. Você está falando de futebol de várzea, né? Você joga também? Não jogo, mas eu acompanho, né? Corintiano, não. Eu sou São Paulino, mas teve o campeonato de várzea lá em Osasco, foi a final, né? A Copa do Musão, não sei se você... Eu acompanhei parte do jogo. Eu tenho um carinho especial pelo Apache, que bom. Foi vice-campeão, né? Fica aqui um abraço aí do Betão, para todos os Será que foi um diretores anúncio do Paulistão? Pois é, acho que não. Doutor Mas enfim, foi um jogo lindo, um jogo bacana, bacana. E a várzea é maravilhosa. Eu acho que aqui em Guarulhos a gente fala muito nisso, né? O esporte amador nós temos que dar muito apoio, porque é onde a gente acaba tirando as crianças, os jovens de outros caminhos aí que... E o Apache desenvolve isso porque é dentro da comunidade, é a comunidade da Vila Maria. Que bacana, e um belo campo, hein? Doutor Éder Toledo também nos acompanhando, um abraço, doutor Éder, ele fala um abraço aqui, Rodrigo, doutor Eduardo. Um abraço. Lemuel Lauton, Rafael Vilivas, Rafael Vilivas do Lobinho, abraço, doutor Lemuel Guerreiro. Tá aqui, boa noite, pessoal. Carlos Rodrigo, empresário, doutor Eduardo, Lemuel, um abraço também. Vinícius Trindade nos acompanhando, boa noite, Rodrigo. Roseli Augusta Bittencourt Vieira, um abraço ao doutor Eduardo. Depois a gente continua aqui. Doutor, o advogado é uma carreira hoje que ela acaba não sendo muito bem vista. Se você colocar no elenco de carreiras, o advogado é sempre muito criticado, ele é sempre muito atacado. Mas por quê? Vocês não defendem as pessoas? Por que há essa ojeriza contra advogados? Veja. Aliás, há várias piadas contra advogados, só conhece algumas. Então, é muito difícil. Como toda profissão, Rodrigo, sempre tem alguém ali que não vai bem, né? E acaba, vamos dizer assim, gerando alguns dissabores. Mas o advogado, em geral, é muito bem visto pela sociedade. Eu tive recentemente na posse do Felipe Santa Cruz, que é o nosso presidente do Conselho Federal, e a gente estava passeando por lá, tal, né, ali perto da Praça da Torre, em Brasília, e um bibelozinho, vou levar uma lembrancinha e tal, e aí a mocinha que estava vendendo me perguntou, você é político? Eu falei, não, eu sou advogada. Ela olhou e falou assim, nossa, gente boa, né? Mas, enfim, esse rótulo que a sociedade faz, muitas vezes não é certo, entretanto é verdadeiro, porque existem políticos bons e políticos ruins, advogados bons e advogados ruins, né? Doutor, o senhor, no caso, como advogado criminalístico, eu acho que o senhor vai poder me responder com muita clareza. Não é muito difícil, às vezes, você defender algo que é meio indefensável e você, às vezes, nem acredita muito naquilo que está defendendo? Eu acho que existe isso, existe esse caso, em determinados casos, não? Não, existe aquilo quando você entende qual é a sua função como advogado, como advogada. Quando você entende a sua função constitucional, vou voltar no artigo 133, que é indispensável a administração da justiça, você sai do pessoal. Sai do pessoal. Então veja, você não está mais ali falando como o Eduardo Ferrari ou mesmo o Rodrigo, você está falando como o advogado, a advogada. E você tem compromissos que são firmes, fixos e indisponíveis. Ou seja, você defende um Estado democrático de direito. Muitas vezes a sociedade entende que você é advogado de bandido, você é advogado do... Né? Não, nós somos advogados de um Estado democrático de direito, de uma Constituição. Saiba você que se não houver uma advogada e um advogado, sequer nós teremos uma condenação. Em muitos casos que eu trabalho, eu não vejo possibilidade de haver uma absolvição. Mas eu tenho que cuidar para que aquele processo corra dentro da lei. E eu te garanto, o Estado brasileiro é violador contumaz das leis. Mas em muitos casos, não. Doutor, por exemplo, eu quero até voltar, se me perdoa, mas é uma coisa que me intriga muito. O Champinha, por exemplo, eu acho que é difícil advogar
a favor dele. Veja, e se ele não tivesse um advogado sequer, ele estaria na condição que ele se encontra hoje. Se não tivéssemos a figura do advogado, e é um advogado, seja um defensor público, seja um advogado nomeado dativo, ele não teria essa medida que o mantém até hoje internado. Isso não afeta o pessoal da pessoa, o pessoal do advogado? Então, aí é uma outra história. Quando você tira a toga, você vai para casa, pensa, somos seres humanos. Um pouco aquele... Somos seres humanos. E assim, te garanto, o advogado que entende qual é a sua função, a advogada que entende qual é a sua função, eles estão bem tranquilos. E ficarão preocupados se não conseguirem exercer o seu mistério. Aí sim, ou seja, se não fizerem uma defesa contemplativa, porque um protocolo, um carimbo, para fazer isso não precisa ser advogado. Perfeito. Pessoal, 18 horas e 42 minutos, estamos aqui hoje com o doutor Eduardo. Já passou tudo passa isso, muito rápido, muito rápido. Presidente da OAB Guarulhos, abrilhantando aqui o nosso programa e respondendo a todas as pessoas. Doutor Eduardo, eu falo que ele jogou a bola, a gente chuta, não tem ninguém aqui, tá bom? Aqui a gente não tem essa coisa. Você está falando de bola? Deixa eu te falar uma coisa também que nós conseguimos. Você gosta de futebol? Joga também ou não? Só então, assiste. eu tenho, o pessoal deve ficar bravo comigo, que eu tenho um compromisso toda sexta-feira de bater uma bolinha ali na Vila Maria isso também. É bom, isso é importante. Só que eu nunca vou, quase nunca vou. Né? Mas quando vou é festa, né? Mas nem vou pagar um churrasco, doutor? Não, vou lá, pago um churrasquinho, um guaranazinho, uma cerveja. Eu vou à quadra ali e só caio, né? Porque se está sem funcionamento, não tem jeito. Mas olha que bacana que nós aqui tínhamos também um compromisso de dar uma atenção, porque você sabe que nós temos aqui na cidade de Guarulhos, na OAB Guarulhos, 3 times de futebol, 2 times de voleibol feminino, 3 masculinos e 2 voleibol feminino. Um time principal, um time de master e um time de veteraníssimos. Exatamente. E aí nós tínhamos uma dificuldade de ter um campo fixo. Conseguimos lá junto aos Três Marias, não sei se você conhece o campo do Três Marias, no Cabo Sul, maravilhoso, muito maravilhoso. Aquele campo está disponibilizado para o time da OAB. Olha que importante, a gente sinceramente não sabia disso. E assim, a advocacia não é só trabalho, não é só empenho, também é lazer, faz parte a Ordem dos Advogados do Brasil proporcionar isso aos seus inscritos. Porque é uma profissão estressante, né, acredito? Estressante, muito. Eu acho que deve ser terrível. Bom, pessoal, 18 horas e 44 minutos, infelizmente mesmo, nós já tínhamos combinado com o doutor Eduardo, ele tem um compromisso em Itaquá. Poá. Ele tem que sair 17 horas lá, não vai dar tempo, vai devagar. Ele vai ter que sair com 19 horas, tem que sair correndo. Chegar aqui eu cheguei. E ir para Poá. Mas, para a gente finalizar, doutor Eduardo, conselho o senhor daria para aquele menino, para aquela menina hoje que sonha ser advogado e quer seguir o cara? Ela acha bonito, ela acha bacana. Eu vejo que quanto mais advogados e advogadas nós tivermos, melhor estaremos representados. Estudem, se dediquem. Não acreditem naquilo que vem pronto. Porque aquilo que vem pronto, muitas vezes, pode estar sendo pronto para te manipular. Estude, se dedique, busque outra fonte. Eu tenho um critério, duvido de tudo. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o Rodrigo, que está aqui também nos vendo, que propiciou a vinda do Dr. Eduardo Ferrari aqui. Hoje, você vê que eu estou um pouco meio inseguro, é um assunto que a gente não domina muito, mas eu acho que o programa foi muito abrilhantado com a presença do Dr. Eduardo. Foi a primeira vez, retornará aqui com certeza mais vezes e respondendo a todas as dúvidas que a gente tem. A gente sempre precisa de um advogado. Todo mundo fala, não gosto muito, mas eu tenho que ter um advogado do meu lado, porque na hora que as coisas apertam... Te garanto que se você tiver de fato um advogado, você nunca mais vai se arrepender. Aliás, você vê que os grandes empresários eles sempre têm um advogado do lado. E um jornalista. Verdade. Pessoal, boa noite. Nós voltamos amanhã às 18 horas. Me permite só um agradecimento. Queria aqui dar um abraço para a nossa diretoria, minha vice-presidente, doutora Ivani Tavares, nosso secretário-geral, doutor Rodrigo Prats, nossa secretária-geral adjunta, doutora Ana Paula, e nosso grande tesoureiro, o homem do dinheiro, doutor Abner Vidal. Isso a gente nunca pode esquecer. Tesoureiro e cozinheiro, quando você vai no restaurante, você tem que agradar. Hoje, cada um num canto fazendo a sua missão pela OAB e dividindo ali com o seu escritório. Olha, parabéns a vocês, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado por toda essa dedicação em prol da advocacia. Nada disso seria possível se não fossem eles. Separados para fortalecer a ordem. É isso aí. Eu também quero mandar um abraço para o doutor Felipe, que ontem conversou com nós à noite Felipe. E propiciou que nós tivéssemos essa agradável conversa hoje. Boa noite a todos. Amanhã, às 18 horas, amanhã eu vou estar sozinho. Amanhã não vou trazer nenhum convidado, porque eu tenho muita coisa para falar de Guarulhos. Tem uma semana que eu estou trazendo convidados, mas eu quero falar. Amanhã, às 18 horas, eu, Rodrigo Souza, aqui no Voz de Guarulhos. Boa noite a todos e obrigado.